Beleza. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos alguns minutinhos, deu, né? Então, nós vamos começar hoje a reunião. Meu nome é Helen e eu sou voluntária aqui do Paul Steven. Então, sejam todos muito bem-vindos e todo mundo que está no Facebook também, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar discutindo um tópico que é o dinheiro e a nossa reencarnação. E eu sou muito grata, eu estava falando na outra sessão, que eu sou muito grata que esse tema caiu para mim. Porque eu sempre pensei em dinheiro de uma determinada forma, tipo assim, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente usa para o nosso benefício e também para o benefício dos outros ao redor, mas tem muito mais coisas interessantes para a gente pensar a respeito do dinheiro. Então, antes de começar, eu queria dar alguns recados, eu acho que o Orlando também queria dar um recado, né? Os recados que eu tenho é que a nossa casa, a partir do dia 13 de agosto, nós vamos reiniciar os passes de tratamento. Então, aqueles que quiserem, nós começaremos dia 13 de agosto. A outra coisa é que aqui em Melbourne, para quem está em Melbourne, no final de semana que vem nós vamos ter um fundraiser na festa junina, porque a nossa casa ajuda diferentes entidades, né, beneficentes, e a gente vai estar com doces e bolos típicos de festa junina, delícia. E, então quem quiser aparecer na festa junina e na nossa barraquinha vai ser muito bem-vindo e o dinheiro vai ser muito bem utilizado para causas nobres. E eu acho que, falando em causas nobres, o Orlando queria dar um recado a respeito do breakfast. Eu vou aqui na frente, assim o pessoal do Facebook pode ver também. Com certeza. É em relação ao nosso projeto de entrega de kits de breakfast, né, de café da manhã, e de kits de higiene para os homeless de Melbourne. Então, um domingo por mês, no último domingo por mês, nós temos um grupo de voluntários que vai lá no Queen Victoria Market. Em torno de 80 a 90 pessoas passam por ali todos os domingos, quase todos os dias eles vão lá, que é para receber comida. Outras instituições vão lá distribuir também. Nós estamos neste momento com bastante dificuldade no grupo, o grupo que já está rolando já há 5 anos, nós estamos com dificuldade de disponibilidade de gente para ir lá. Para ter uma ideia, está o maior frio, nós recebemos um estoque de sacos de dormir e de cobertores e amanhã nós não conseguimos juntar um grupo para ir lá distribuir. Então a gente está precisando de gente, estamos pedindo voluntários, homens principalmente, porque quase não tem, praticamente não tem mais nenhum no grupo, mudaram-se, foram para Brisbane e acabou dando uma disseminada. Então estamos precisando de voluntários e sempre contamos com doações também, mas o meu apelo aqui hoje nem é tanto com as doações, é em relação realmente a gente que se disponibilize. Começa às 5h30 da tarde, no máximo 7 horas a gente está saindo de lá, é 1 hora e meia de trabalho, um domingo por mês, sempre no último domingo. Então é isso, muito obrigado. Então vamos nos concentrar para a gente conectar para começar a palestra. Então, se vocês quiserem se unir ali, fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos. O importante mesmo é que a gente comece conectando com os mentores aqui presentes, com os nossos mentores individuais e elevando os nossos pensamentos, pedindo apoio a esses mentores, elevando os pensamentos até os mentores da Casa Paul Steven, para que eles possam nos ajudar, nos inspirar e nos ajudar a ter os insights necessários para a nossa transformação, agradecendo a eles por esse ambiente maravilhoso que foi preparado muito antes da gente chegar aqui, pedindo também por todos aqueles que não puderam vir, que tentaram vir, mas não puderam estar aqui conosco, e na continuidade dos trabalhos aqui da casa. Nós agradecemos a esses espíritos, pedindo que fiquem conosco. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo, quando eu estava preparando essa palestra, falando sobre o dinheiro,
E a referência bibliográfica que eu estou usando hoje vai ser o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro que eu nem sabia que existia, do Emmanuel, através do Chico Xavier, que chama Dinheiro. E é um livro fininho e é muito interessante a abordagem do Emmanuel, porque Emmanuel realmente é um espírito que eu admiro, principalmente na forma como ele consegue passar conceitos tão profundos em tão poucas linhas, em tão pouco tempo, assim, ele consegue colocar as ideias de uma forma que fica clara e que são extremamente profundos para a nossa transformação moral. Então, estou usando esse do dinheiro. E como eu disse no início, quando eu estava refletindo, né, como que eu achava assim, eu tinha um certo entendimento assim, de dinheiro, de que a gente tem que usar para a gente, mas que a gente tem que dividir com o outro, mas olhando o que o Emmanuel fala e os espíritos falam através das obras de Kardec, a gente vai ver que existe uma camada mais profunda, né? Mais profunda nisso. Eu vou começar com 3, eu gosto de colocar perguntas, essas aqui eu não necessariamente vou responder, para ficar a pergunta na cabeça da pessoa, porque aquilo vai fazendo a gente fazer conexões que às vezes a gente não faria. Então, primeiro, o que é dinheiro? E eu não estou falando uma coisa abstrata, o que é dinheiro, essa mesa é dinheiro, não. O que é dinheiro? O que é? Qual que é o propósito de dinheiro? A outra pergunta. Tá tudo bem, tá? Não tem problema não. Não atrapalha não. A segunda coisa é, será que os outros planetas, o sistema monetário é igual ao nosso? Será que eles usam dinheiro? Será que tem planeta que não usa dinheiro? Será que tem planeta que usa dinheiro? E o mundo espiritual? Isso aí a gente sabe um pouquinho, né? Dos outros planetas, eu pelo menos não sei. Às vezes vocês já leram alguma coisa, eu não sei. Mas, e no mundo espiritual? Será que quando a gente trabalha, a gente ganha dinheiro? A gente ganha alguma coisa? Essa é a única que eu vou falar alguma coisa. Os outros dois, o que é dinheiro, a gente vai, né? E se o sistema monetário, se existe uma coisa melhor do que essa que a gente tem aqui, isso aí vai ficar no ar, né? E no mundo espiritual, o que as obras de André Luiz nos falam é que, para as pessoas, os espíritos superiores, eles não têm nenhuma necessidade de ter uma remuneração para o trabalho deles. Eles conseguem equilibrar o tanto que eles doam com o tanto que eles acham que eles precisam de pegar. Então, aquilo que eles acham que eles têm direito, eles conseguem ter uma noção do que é. Ok, agora está no horário que eu trabalhei, dei minha contribuição, eu quero ir nessa peça de teatro, eu posso simplesmente entrar e assistir essa peça de teatro no mundo espiritual. No entanto, nós, eu me incluo nisso, a gente tem um pouco de dificuldade de saber. E às vezes, quando eu observo a gente aqui no planeta, às vezes a gente quer ganhar, obter coisas sem fazer absolutamente nada. Não é o sonho, gente. A pessoa fala que o sonho é você ganhar coisas sem fazer nada. E o espírito superior? Porque eu acho assim, existe uma técnica de aprendizado que chama modeling, que você pega alguém que está profissional, isso, tá? Você pega alguém que faz uma coisa que você quer estar fazendo, ou tem um negócio que você quer ter um negócio daquele jeito, e a pessoa tem sucesso, e você vai e vê tudo que aquela pessoa faz, porque se você fizer igual, se você adotar a mentalidade daquela pessoa, se você fizer igual àquela pessoa, você vai ter o mesmo resultado que aquela pessoa, provavelmente. Chama modeling. E a gente, como a gente está aqui, na transição planetária, a gente tem que começar a model os espíritos superiores, se a gente quer chegar lá. Então a gente tem que pensar assim, como será que o espírito superior age nessa determinada situação?
superior pensa a respeito, por exemplo, do dinheiro. Como será que eles agiriam se eles estivessem encarnados aqui na Terra, tipo assim, na minha pele, com o tanto de recursos que eu tenho? Como será que eles estariam agindo? E daí fazer um paralelo do que será que eu posso... Obviamente, gente, que eu não vou conseguir chegar a fazer o que eles estão fazendo. A saber, por isso que eu estou aqui. No entanto, se eu começar a pensar e tentar agir dessa forma, entender como que eles entendem, por exemplo, por que será que no mundo espiritual eles não precisam daquele que eles chamam de bônus horas? Então nós, no mundo espiritual, quando a gente chega lá, como um incentivo, a gente trabalha e a gente ganha bônus horas. E com essas bônus horas você pode ir num teatro, num concerto, não sei das quantas, né? Você pode fazer coisas porque você mereceu aquilo, você trabalhou e mereceu. Mas o espírito superior, ele não precisa disso. Ele já desenvolveu dentro dele o entendimento do que ele precisa fazer para ele ter essa condição. Tipo assim, ele tem condição de fazer tudo, mas ele consegue entender, tirar uma medida de que querer coisas só em seu benefício, sem dar nada em troca, é um sistema que não é muito justo, né? Então, no mundo espiritual é assim. Nos outros planetas, vamos deixar aí que a gente vai pensar, que tem planeta mais evoluído que o nosso, tem planeta menos evoluído que o nosso, não é verdade? Mas nesse livro do Emmanuel, falando sobre dinheiro, eu vou ler porque o Emmanuel escreve muito bem, como eu falei. E ele fala o seguinte, que na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, isso mesmo, não menosprezes agir e servir. Porque o trabalho, olha isso, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece. A gente estava falando sobre trabalho um pouquinho na sessão antes dessa daqui. Então, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Então, muito claramente ligada à lei do trabalho, a lei do trabalho está profundamente ligada à lei do progresso. E ele fala que o trabalho é uma coisa que todos nós temos em comum. E ele chama atenção, e isso está no Livro dos Espíritos, na questão 675, que trabalha toda ocupação útil. Então ele fala que o verme que está ali na terra, criando condições para as plantas crescerem, é um trabalho. E que esse tipo de trabalho que todos nós temos, não importa a nossa situação, a gente tem condição de fazer alguma coisa útil. E quando a gente está fazendo, dedicando uma ocupação útil, a gente está trabalhando. E é isso que vai fazer a gente crescer. E aí ele continua falando isso. Então a gente sabe que o trabalho é o que vai levar a gente para as esferas mais altas. E ele fala, por isso, dinheiro, saúde, cultura, inteligência, tanto quanto os inúmeros recursos que rodeiam o homem na Terra, subordinam-se ao trabalho. Às vezes a gente pergunta assim, por que ele tem que trabalhar? Dinheiro está ligado ao trabalho. Não pode ser uma coisa assim que eu simplesmente acho um pote de ouro e aí eu sou feliz? Sim, você pode achar um pote de ouro, você pode ser feliz, mas você pode fazer alguma coisa útil com isso daí, que é o que a gente vai ver a seguir. Que nada vem, gente, nenhum recurso chega até nós sem um propósito. Então, se chega um recurso até a gente, tem um propósito. E o propósito é em nosso favor, para a nossa evolução. Mas, ao mesmo tempo, o nosso propósito e a nossa evolução está ligado com a nossa encarnação, né? Então, está na questão 1.3.2. E qual é o objetivo da encarnação? É a gente progredir
e a gente contribuir com a criação divina. E qual que é o propósito do dinheiro na nossa vida? Já que a gente sabe que o nosso propósito de encarnação é progredir e contribuir. E ao mesmo tempo, se a gente continuar vendo aqui, a gente sabe que todos os talentos, né, todas as oportunidades, os recursos que Deus nos dá, é para a gente aproveitar para o nosso crescimento, né, para o nosso desenvolvimento. E engraçado que o Emmanuel ele fala o seguinte, que às vezes a gente reclama, né, nossa, eu tenho que trabalhar e cansa o corpo, cansa não sei o quê. E ele fala assim, não fica focado nas tristezas do trabalho, que vai te gerar dinheiro, porque você quer o dinheiro, mas não quer o trabalho. Ele falou assim, não, porque isso daí é o que está trabalhando a gente, não é o dinheiro quando ele vem, porque o dinheiro é um recurso, igual a inteligência, ele falou, cultura, saúde, tudo que Deus põe na nossa mão, né? Então, o propósito do dinheiro é nos auxiliar a progredir e nos auxiliar a contribuir com a criação de vida. São essas duas coisas que a gente pode usar o dinheiro. A gente pode usar o dinheiro para muito mais, mas assim, se a gente for olhar, subir assim, né, e levar o nosso pensamento, é o nosso progresso e a nossa contribuição que vai contribuir com o progresso das outras pessoas, né? E é importante a gente entender isso agora, e eu insisto em falar da transição planetária, porque a gente realmente está no meio da transição planetária, porque eu fico pensando, não sei quem assistiu a Lista de Schindler, alguém já assistiu esse filme, a Lista de Schindler? Vocês lembram no final? Para quem não assistiu, esse Schindler, ele era um oficial da Gestapo, mas que depois ele começou a ajudar as pessoas que estavam naquela situação terrível, e ele fazia essa ajuda através de recursos, né? Ele agia de várias formas. E no final do filme, é uma cena muito chocante, porque ele está sentado e ele está com um anel de ouro e ele falou assim, por que eu não dei esse anel para salvar uma pessoa? Por que eu não fiz mais o meu melhor? Eu podia ter feito alguma coisa. A gente está num momento, e para as pessoas que estão em casa também, nós estamos num momento decisivo para o nosso planeta. Decisivo. E para aquelas pessoas que ainda não sabem, ou não ouviram falar do que é a transição planetária, é que tudo progride no universo. E os planetas progridem porque as pessoas que estão naquele planeta vão progredindo. E chega um ponto que a espiritualidade determina que as pessoas que têm condição de continuar ali, nesse outro degrau da evolução do planeta e das pessoas, elas vão continuar. As outras vão contribuir em outro planeta menos evoluído. Então, nós estamos num momento determinante da nossa transição e da nossa oportunidade da gente colaborar. Então, por isso eu lembrei da Lista de Schindler. Porque eu não quero, eu falo isso brincando, todo mundo que me conhece sabe. Meu maior objetivo na minha vida é, eu posso ser o último lugar lá na fila da regeneração, mas é lá que eu quero. Gente, eu faço qualquer coisa. Qualquer negócio que eu estou fazendo. Porque é isso que eu quero, assim, do meu melhor, gente. Porque eu ainda sou, né, eu não tenho entendimento completo da verdade. Eu só consigo dar o meu melhor. Né? Mas eu quero fazer de tudo para eu melhorar, para eu poder acompanhar a planeta, porque eu não consigo me visualizar no planeta primitivo. Eu já estou achando esse planeta meio primitivo. Eu quero ir para o melhor. Então, o convite, eu acho que a espiritualidade faz para a gente, é que a gente também pense nisso. E eu falo isso brincando, gente, mas tudo que é feito pelos espíritos superiores é sobre a orientação divina. Então, assim, tudo é feito com amor. Eu falo isso, mas nada acontece por acaso, ou, né? Tudo acontece de forma amorosa. Só que de vez em quando, amorosamente, a gente tem que dar um empurrãozinho nas pessoas. E esse empurrãozinho, às vezes, é um incômodo, às vezes é uma dificuldade, ou às vezes são coisas mais complicadas a nível planetário, que provavelmente é o que vai acontecer com a gente nos próximos anos.
Então, agora é o momento da gente começar a olhar a todos esses recursos que Deus nos dá. E o dinheiro é um deles. Agora, será que o que os Espíritos querem de nós é que a gente distribua todo o dinheiro? Porque muitas pessoas pegam aquela passagem onde Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui, onde Jesus fala, vem aquele moço que é rico e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para a minha salvação? E aí Jesus fala assim, olha, desfaz de todos os seus bens e me siga. E ele falou assim, isso é muito difícil. Não, isso aí não dá para mim. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que não é que a gente tem que desfazer de todos os nossos bens. E sabe como que a gente sabe disso? Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 13, por ali, ou no versículo 13, capítulo 1, não vou lembrar, que é quando ele fala sobre o amor, ele fala, mesmo que eu desse todos os meus bens para diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então não era isso que Jesus estava falando, porque Paulo depois confirma. Não é você se livrar dos seus bens materiais, é você não ter apego. E você, por exemplo, se você tiver que fazer uma doação, se você tiver que começar uma iniciativa, você está fazendo aquilo desapegadamente. É esse desapego. Então ele não estava falando, ok, hoje eu vou pegar todo o meu dinheiro e doar. E aí tá, eu vou ser uma pessoa que vou precisar de ajuda? E não vou colaborar? Então não era isso. E os Espíritos falam isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16 e no item 7, que eles falam, se a riqueza fosse um obstáculo, seria o contrário. Se fosse um obstáculo, se a pessoa que fosse, se tivesse condições financeiras, tivesse perdida, estaria contra a lei do progresso, porque o progresso material também faz parte do progresso. Se a gente não fosse para contribuir com o progresso material, a gente ia estar nas cavernas ainda também. Porque, ok, a gente tem que viver aqui, o que não quer dizer viver com simplicidade, não é isso que eu estou falando, mas é tipo assim, o mundo vai progredir por inteiro. Moralmente, as pessoas, né, espiritualmente e fisicamente, materialmente, as coisas vão progredir também, né? E a gente tem a chance de contribuir com isso. Então não é a gente desfazer de tudo, no entanto a gente não ter apego. E eu li uma vez, eu não vou saber aonde que eu li, que eles falam o seguinte, se você quiser realmente conhecer o caráter de uma pessoa, você dá ela todo o dinheiro, dá bastante dinheiro para aquela pessoa. Deixa ela ali um pouco naquela situação. Se ela não se perder ali, porque provavelmente vai se perder, você tira tudo. Se ela não se perder aí, ela não se perde nunca. Porque ela consegue navegar a riqueza e as dificuldades. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando nós temos um recurso que vem na nossa direção, como que a gente pensa a respeito desse recurso? Porque Deus não quer que a gente não tenha as coisas. E está escrito isso. Está escrito isso no Evangelho. Talvez eu não vou achar aqui porque minha impressora não imprimiu, eu gosto de pôr os papéis assim para eu ver imediatamente, né? Porque ele fala que nesse item 7 do capítulo 16 do Evangelho, ele fala que a riqueza é considerada um elemento de progresso. Porque o que nós queremos, gente, é que todo mundo seja próspero. Não importa o que significa para as pessoas. Um mundo próspero, um país próspero, uma cidade próspera, é onde as pessoas que habitam aquela cidade, país, mundo, são prósperas. O jeito delas pensarem, o jeito delas agirem, né? É isso que faz a prosperidade, é isso que faz a riqueza. Então, como eu disse, foi a questão do apego, né? E o apego, a gente tem que pensar que a gente está saindo de uma situação primitiva, né? Para uma situação melhor. Então, a gente tem uma mentalidade de associar, às vezes, o dinheiro erroneamente, ou a riqueza, a, por exemplo, valor pessoal. Então, se eu tenho, eu sou. Né? Se eu tenho alguma coisa, eu sou.
Ou então, dinheiro é sucesso. Ah, eu tenho dinheiro, então eu tenho sucesso, já que eu tenho dinheiro. Só que do ponto de vista espiritual, gente, isso nem sempre é verdade. E um último também que eu vou colocar aqui, que é, a gente associa a ter dinheiro ou não ter dinheiro a ser amado por Deus. Ah, Deus não me ama, porque olha a minha situação. Deus não cuida de mim, porque olha a minha situação. Esquecendo, gente, que riqueza e dificuldade e pobreza, que a gente chama de pobreza, são experiências que às vezes a gente tem que vivenciar para a gente desenvolver como ser humano. Não tem nada a ver com Deus ser arbitrário, né? De falar assim, ah não, esse daqui eu vou deixar desse jeito e esse daqui eu vou fazer diferente. Tem a ver com lições que a gente mesmo tem que aprender. E o Emmanuel, ele faz o seguinte, olha só, faz ou seja, faz o dinheiro servir contigo. Ou seja, nesse pedacinho aí, ele está falando o seguinte, você já está servindo. O dinheiro vai servir com você. Ele não está falando assim, você tem dinheiro, você vai servir. E faz o dinheiro servir contigo, sob a inspiração do Cristo. E todas as suas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho. E não é só o dinheiro, gente. Aqui eu estou falando sobre o dinheiro, mas qualquer recurso. Sua saúde, sua inteligência, o seu falar, o uso da sua palavra. Tudo isso, se você conseguir alinhar as inspirações do Cristo, as inspirações divinas, você vai estar fazendo uma coisa muito valiosa, não só para você, como para as pessoas ao seu redor. Então, a pessoa que é muito inteligente, ele fala, mas aquilo fica escondido para benefício próprio, entendeu? Para glória, para ser reconhecido, é uma coisa estagnada. A mesma coisa o dinheiro. Que a gente tem que entender que o dinheiro que está temporariamente em nossas mãos é um empréstimo de Deus. E Ele quer que a gente ajude para nos melhorar a nossa situação, mas ao mesmo tempo Ele pode precisar que a gente faça outras coisas com esse dinheiro. E quando a gente é chamado a fazer isso, qual vai ser a nossa posição? E para terminar, que eles falam, o Emmanuel, ele fala que o Cristo, olha só, sem monumentalizar o amor em obras de metal e pedra, então sem transformar aquilo que ele veio fazer em obras gigantescas, ele modificou o planeta Terra. E aí a gente fala assim, nossa, mas o Cristo está tão longe, né? Então eu peguei um exemplo de uma brasileira, o nome dela é Benedita Fernandes, não sei se vocês conhecem. A Benedita Fernandes é chamada a Dama da Caridade. Poucas pessoas conhecem a Benedita. A Benedita, ela nasceu em 1883. Ela era uma mulher negra. Em 1883. Pensa bem. Ela era profundamente obsidiada, chegando a ser quase subjugada. Então, ela era considerada louca naquela época. E ela se distanciou da família, ficava criando confusão, andando pela rua, vagando pela rua, criando confusão. Um dia ela foi presa. Ela criou tanta confusão na rua, a família nem sabia onde ela estava. E aí levaram ela presa e um carcereiro e uma outra pessoa que eram espíritas começaram a dar passes nela, conversar com ela. E entenderam que não era só loucura, tinha um aspecto espiritual dessa senhora. E nesse processo ela recebeu um chamado, gente. Ela recebeu um chamado. Teve um dia que ela estava no auge de uma crise e ela escutou uma voz e falou assim, Benedita, se você cuidar das minhas crianças pobres e os abandonados, você vai sair daqui. Imediatamente ela falou assim, que ela queria aquilo. Ela falou assim, eu quero isso. Não tinha um centavo. Era considerada louca. Foi por uma série de situações que foi liberta da prisão. E por muito tempo a mediunidade dela, ainda perturbada,
andando lá, Araçatuba, né, que eu acho que Campos Novos de Cunha, em São Paulo, foi onde ela nasceu. Tenho quase certeza que é Araçatuba. Ela começou, na hora que ela saiu de lá, ela foi acolhida, foi para Araçatuba, ela não estava em Araçatuba, e foi acolhida por uma família que ajudou ela a se organizar numa casinha simples. E ela começou a catar as crianças que estavam abandonadas na rua e pôr nessa casa. Sem um tostão, gente. E aí diz que um dia as crianças com muita fome, ela não tinha nada. Não tinha nada. E aí eles falaram assim, mãe, a gente está com fome. E aí ela falou assim, meus filhos, vão todo mundo para a rua, ali no portão, que Jesus vai alimentar vocês. E as crianças foram, está escrito. As crianças foram e estavam lá, tadinho, sentadinho, morrendo de fome. E diz que passou, naquela época, vendia-se coisas, carnes, né? Coisas em carrinhos, que passavam na porta da casa das pessoas. E aí tava aquele monte de criancinha assim, perdida, sentado ali, e passou um cara vendendo, ele chamava tripeiro, né? Que vendia órgãos internos, assim, dos animais. Aí ele falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Todo mundo aí parado, sentado. Ele falou assim, a gente está aqui esperando Jesus nos alimentar. E aí ele falou assim, vai lá falar para a mãezinha de vocês que Jesus chegou. E a partir desse dia, ele começou a doar sobras para as crianças. E toda a casa que ele fazia uma venda, ele falava assim, olha, tem uma senhora ali que está cuidando de criança abandonada. E ela não tem condição, e as pessoas começaram a ajudar. E ela criou o Lar Benedita Fernandes de Araçatuba. Depois disso, né, ainda está nesse processo, juntando as crianças, sem dinheiro, ela viu um mendigo, que também era considerado como louco, caído, gente, para morrer, já assim, definhado, diz ela que em situação muito crítica, e ela falou assim, nunca mais eu vou deixar uma pessoa que é considerada louca ou mendigo abandonado. Pegou, ela tinha um quartinho dela lá, foi colocando essas pessoas dentro do quarto para ajudar essas pessoas, e diz que quando as pessoas começavam, lua cheia, né, que as pessoas, né, ficam perturbadas, todo mundo tentava avançar nela, e ela era uma senhora muito grande, assim, né, ela pegava as pessoas, os dois, abraçava e fazia carinho, falava assim, vai, tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, e a pessoa ia acalmando. Ela foi no prefeito, o prefeito não quis ajudar, e aí ela falou assim, então eu vou soltar todo mundo na rua. E assim ela fez, porque o prefeito não dá para te ajudar. Então ela soltou todas as pessoas que estavam com problema na rua, obviamente que ela ia recolher de novo, mas na hora que o povo viu o tanto de gente que ela estava ajudando, imediatamente arrumaram um lugar para ela. E aí ela fundou o Sanatório Benedita Fernandes de Araçatuba. Por que eu trouxe essa história? Porque essa pessoa, ela tinha zero de dinheiro, mas ela tinha a vontade de fazer as coisas e o alinhamento com a espiritualidade, que no início ela estava perturbada. E gente, pensa, naquela época o preconceito por uma mulher negra era muito grande, e ela não só fez isso, gente, ela fez muito mais. Leiam a biografia dela, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Ela fez com zero dinheiro, mas os recursos começaram a vir e ela começou a usar os recursos para aquilo que era importante usar. Não só para ela, porque obviamente ela tinha que cuidar dela, tinha casa, tinha as crianças, tinha tudo, mas também para fazer o dinheiro, a vontade de Deus agir através dela. Então eu vou finalizar terminar falando que quando a gente fala, seja feita, Senhor, a vossa vontade no Pai Nosso, como que é que a vontade de Deus é feita aqui na Terra? Se não é através da gente. Não é verdade? Aquelas coincidências da gente que eu refiro é a gente encarnada e desencarnada, tá? Porque os mentores espirituais trabalham muito mais que a gente, mas é através de nós. Então nós somos colaboradores. Aqui, ó, o Emmanuel fala isso. O homem não é somente filho de Deus no mundo, é também o cooperador de sua obra na Terra.
Então, vamos aliar os nossos propósitos e quando chegar um recurso na nossa mão, a gente perguntar como que é a melhor maneira de eu alinhar isso daqui com alguma coisa que Deus queira. E espera a inspiração. Que Deus abençoe a todos e possa nos inspirar para a gente realmente fazer bom uso dos nossos recursos, como a parábola dos talentos. Eu vou terminar então, que eu passei de 5 minutos. E vamos fazer a nossa oração e nossa doação, que também é uma doação de recurso, que é essas vibrações de amor que a gente normalmente faz. Então vamos nos conectando uns com os outros para essa iniciativa de doação e com os espíritos aqui presentes, os espíritos maiores, que vão nos ajudar nesse trabalho de doação. Imaginando uma luz muito brilhante saindo dos nossos corações, nós vamos pedindo aos espíritos maiores que leve até os lugares mais esquecidos do planeta Terra, onde as pessoas estão sem esperança, sem fé, estão se sentindo perdidas, tanto aqui encarnado na Terra quanto no mundo espiritual. Que elas possam receber essa vibração de amor, de harmonia, de paz, e que isso possa fortalecer a fé delas, o ânimo e a certeza de que estão sendo auxiliadas. Nós pedimos também por todas as pessoas do nosso querido planeta que estão passando por sofrimentos profundos, pedindo a todos os líderes espirituais e políticos que eles possam ser tocados em seus corações para agir de forma correta, tanto com o seu tempo quanto o dinheiro, que foi aqui conversado, em benefício da população planetária. Nós vamos trazendo mais perto de nós, pedindo aos mentores que protejam todos os nossos amigos, todos os nossos familiares que nós tanto amamos, agradecendo a eles por essa bênção. Nós vamos finalmente pedindo por nós mesmos. Nós possamos ser um ponto de luz, onde quer que nós vamos, onde quer que nós iremos nessa semana. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigada, então.